Bem-vindos à aula Estrutura das Palavras. Nesta aula, você verá morfemas, radical, afixos, vogal temática, tema. Então, vamos lá. Morfemas são as partículas portadoras de sentido e constituem a estrutura das palavras. Radical informa o significado básico da palavra, como no exemplo fininho, mundo, onde o radical está em destaque negrito. A partir de um radical, podemos formar várias palavras: filho, fininho, filhote, filial, mundo, mundinho, mundial. O radical pode sofrer pequenas variações, como na mudança do radical da palavra filho para o radical da palavra filial. O conjunto de palavras formadas a partir do mesmo radical chama-se família de palavras ou palavras cognatas. Afixos são morfemas que se juntam ao radical, modificando seu sentido básico, e podem ser derivacionais e gramaticais. Os afixos derivacionais formam palavras novas. Quando colocados antes do radical, chamam-se prefixos. Quando colocados depois do radical, chamam-se sufixos. Como, por exemplo, a palavra improdutivo. O in é prefixo de negação. Product, radical. Ivo, sufixo de estado. Os afixos gramaticais, também chamados de desinências, são colocados depois dos radicais e podem ser de dois tipos: nominais e verbais. As desinências nominais informam o gênero e o número dos nomes. Como exemplo, a palavra filhos, onde o O informa o gênero masculino e o S informa o número plural. Desinências verbais informam o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos. Como exemplo, passássemos, onde o SE informa o modo e o tempo imperfeito do subjuntivo. O MOS informa pessoa e número, primeira pessoa do plural. Vogal temática. Elemento mórfico que tem por função unir as partes indicativas de gênero e número nos substantivos. As vogais temáticas usadas são A, E e O. Como exemplo, cadeira, ponte, sapato. Vogal temática verbal. É a vogal que, nos verbos, une o radical às desinências e indica a conjugação a que eles pertencem. São vogais temáticas. O A, que indica a primeira conjugação, fabricamos. O E, que indica
a segunda conjugação, crescendo. O I, que indica a terceira conjugação, produzir. O verbo por e seus derivados pertencem à segunda conjugação. É por isso que, na forma verbal, usemos a vogal temática é o E. Vogal temática versus desinência. Para fazer a distinção entre a vogal temática nominal e a desinência de gênero A, basta fazer uma análise tendo em vista seu significado, pois vogal temática não designa gênero. Como exemplo, a palavra cadeira. O A é vogal temática, já que não existe cadeiro. Na palavra moça, o A é desinência de gênero, uma vez que existe a palavra moço. Tema. Dá-se o nome de tema à junção do radical com a vogal temática. Como exemplo, na palavra passamos, o tema será passa, P-A-S-S, radical, A, vogal temática. Na palavra comendo, tema, come, C-O-M, radical, é vogal temática. Palavra partindo, tema, parte, radical, P-A-R-T e vogal temática. Obrigada por assistir. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho. Até a próxima!